Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais um jogo entre Vasco e Operário pelo Brasileiro da Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Internacional e Coritiba. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Os dois times tiveram uma semana inteira livre para trabalhar, já que nenhum dos dois times está mais na Copa do Brasil. O Internacional tenta uma vitória para se manter no G6 e colar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Coritiba que tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, está 5 jogos sem vencer. Já o Internacional tenta manter um tabu, o Internacional não perde do Coritiba desde 2012. Esse jogo, vamos lá. Dois times que têm a necessidade de ganhar esse jogo pela questão de terem sido derrotados na última rodada dentro de casa. Um Coritiba que precisa dar uma resposta após a derrota no Clássico para o Atlético Paranaense. Eu acho que vai ser 2-1 para o Inter esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba, como já mencionado. Já o Bragantino, por sua vez, empatou com o Santos. Os dois times tiveram semanas bem diferentes. Enquanto o Atlético Paranaense venceu o Bahia pela Copa do Brasil, o Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Paranaense que tenta uma vitória para se manter no G6 e ficar mais próximo dos líderes. Já o Bragantino tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense que não perde a 10 jogos. Já o Bragantino não perde a 4. O Bragantino que tenta quebrar um tabu. O Bragantino não vence o Atlético Paranaense desde 2012. Esse jogo, vamos lá. Um duelo que vai ser o primeiro reencontro entre os dois times após a final da Sul-Americana no ano passado. Um Atlético Paranaense que atravessa um grande momento na temporada, sob o comando do Felipão. Contra um Bragantino que aos poucos vem começando a se encontrar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos falar de Corinthians e Santos. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Goiás. Já o Santos empatou com o Bragantino, como já mencionado. Os dois times que no meio de semana se enfrentaram na Copa do Brasil, com o Corinthians ganhando por 4-0. O Corinthians que tenta uma vitória para empatar com o Palmeiras no número de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Santos tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro, vem a 4 jogos sem saber o que é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. O Santos que precisa recuperar pontos do empate contra o Bragantino na Vila e que não pode cometer os mesmos erros do jogo da Copa do Brasil, nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians que não se pode dar o luxo de perder pontos em casa e ainda mais por ser um clássico. Eu acho que vai ser 1-0 para o Corinthians esse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e América Mineiro. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro. Já o América Mineiro por sua vez perdeu do Fortaleza. O Flamengo que no meio de semana perdeu do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Já o América Mineiro teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que tentam uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento nessa rodada. O América Mineiro que tenta voltar a vencer depois de 4 jogos, tenta quebrar um tabu. O América Mineiro não ganha do Flamengo desde 2000. Esse jogo, vamos lá. O América Mineiro que precisa começar a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Contra um Flamengo que também precisa começar a se recuperar no Brasileiro e não se pode dar o luxo de perder pontos para o América Mineiro no Maracanã. Eu acho que vai ser 2-1 para o Flamengo esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Flamengo, como já mencionado. Já o Fortaleza, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do América Mineiro, como já mencionado. Os dois times que tiveram um jogo da Copa do Brasil no meio de semana, o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo, já o Fortaleza ganhou o clássico contra o Ceará. O Atlético Mineiro que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos líderes do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro que não perde a 4 jogos. Esse jogo, vamos lá.
Um Atlético que vem tentando começar a se encontrar no Campeonato Brasileiro e que tem a chance de ouro de tentar encostar nos líderes. Contra um Fortaleza que não se pode dar o luxo de perder pontos nesse jogo, já que precisa começar a reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento e vem tentando se recuperar no campeonato. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Atlético Mineiro esse jogo. Agora vamos falar de Avaí e Palmeiras. O Avaí no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou o clássico contra o São Paulo. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes, enquanto o Avaí teve a semana inteira livre para trabalhar, o Palmeiras teve 2 clássicos contra o São Paulo no meio de semana. Vitória pelo Campeonato Brasileiro e derrota na Copa do Brasil. O Palmeiras que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Avaí tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento e ficar próximo do G6. O Palmeiras que é o único visitante que ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Palmeiras que não se pode dar o luxo de perder pontos para o Avaí pela questão da liderança do Campeonato Brasileiro. Contra um Avaí que vem tentando subir na classificação. Eu acho que vai ser 2 a 1 para o Palmeiras esse jogo. Agora vamos falar de Botafogo e Fluminense. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Inter. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Avaí, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes, enquanto o Fluminense teve jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Botafogo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fluminense que tenta uma vitória para se manter no G6, já o Botafogo tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que não perde a 3 jogos tenta manter um tabu, o Fluminense não perde na casa do Botafogo desde 2018. Esse jogo, vamos lá. O Botafogo que vem tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, que tem a chance de ganhar um clássico para retomar a boa fase. Contra um Fluminense que no clássico tem a oportunidade de colar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse clássico. Agora vamos falar de São Paulo e Juventude. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras, como já mencionado. Já o Juventude, por sua vez, perdeu do Atlético Goianiense. O São Paulo que no meio de semana teve 2 clássicos contra o Palmeiras, como já mencionado, perdeu pelo Campeonato Brasileiro e ganhou na Copa do Brasil. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo que tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Juventude que vem de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. O São Paulo que não se pode dar o luxo de perder pontos novamente no Morumbi, ainda mais pela questão de tabela do Juventude. Contra um Juventude que vai ter estreia do Humberto Luz, a empresa dá uma resposta após 4 derrotas consecutivas. Eu acho que vai ser 2 a 0 para o São Paulo esse jogo. Agora vamos falar de Ceará e Atlético Goianiense. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Cuiabá. Já o Atlético Goianiense ganhou do Juventude, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Ceará perdeu o clássico contra o Fortaleza. Já o Atlético Goianiense empatou o clássico contra o Goiás. Os dois times que tentam uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento, subir na classificação. O Ceará que ainda não venceu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Tenta quebrar um tabu. O Ceará não ganha do Atlético Goianiense desde 2015. Esse jogo, vamos lá. Um Ceará que tem toda uma pressão de ser o único time que ainda não ganhou em casa nesse Campeonato Brasileiro e que vem iniciando uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Precisa dar uma resposta após a derrota no Clássico por Fortaleza na Copa do Brasil. Contra um Atlético Goianiense que também vem tentando iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, mas vem sofrendo com as oscilações. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Ceará esse jogo. Agora vamos falar de Goiás e Cuiabá. O Ceará no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Ceará, como já mencionado. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferentes, enquanto o Goiás empatou na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que tentam uma vitória para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Goiás que não vence há 5 jogos, já o Cuiabá, por sua vez, não vence há 3.
desse jogo, vamos lá. 2 times que vêm numa sequência sem vencer. Aquele jogo que quem ganhar sai da zona de rebaixamento. Um Goiás que vai tentar usar a força da sua casa para conseguir os 3 pontos. Eu acho que vai ser 1 a 0 pro Goiás esse jogo. Agora vamos falar do Brasileiro da Série B, vamos falar de Vasco e Operário. O Vasco no seu último jogo pela Série B ganhou do Londrina. Já o Operário, por sua vez, no seu último jogo na Série B empatou com o Vila Nova. O Vasco que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem no G4 da Série B e reduzir a diferença com relação ao Cruzeiro, que é o líder da Série B. Já o Operário tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão no G4. O Vasco que tenta manter uma invencibilidade, o Vasco contando os times da Série A, B, C e D, é o único que não perdeu ainda das 4 principais divisões do futebol brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Vasco que é o último invicto da Série B, tenta confirmar sua boa fase nesse início de campeonato, aposta na força de São Januário, contra um Operário que vem de derrota para o Bahia e empate contra o Vila Nova, tenta conseguir mais pontos fora de casa. Eu acho que vai ser 1 a 0 pro Vasco esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!